Bom, seguindo então com o nosso hands-on de clusterização, na última aula a gente aplicou o processo de one-hot encoding e criamos um data frame binarizado. A gente não modificou o data frame original para que lá na frente a gente consiga comparar com os resultados do data frame binarizado e do não binarizado. E na aula de hoje a gente vai continuar com o processo de pré-processamento dos nossos dados. A diferença é que agora, além de olhar para o data frame original, a gente vai olhar para o data frame binarizado também. Então, todo o processo que a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai levar em consideração os dois data frames que a gente está trabalhando, certo? Ok. Seguindo então com o pré-processamento, a gente precisa olhar para o resumo estatístico da base, para ver se não tem dados faltantes, se tiver, como que a gente faz para corrigir esse problema, já que muitos modelos eles não conseguem lidar com dados faltantes, eles não chegam nem a fazer o fit, né, fazer o processo de modelagem se a sua base não estiver completa. Então, vou pegar e vou rodar aqui o df-describe. O df-describe ele vai me dar um resumo estatístico de todas as minhas colunas, então eu consigo ver, por exemplo, se tem dados faltantes olhando para a primeira coluna, que é o count, a contagem de células preenchidas nessa coluna. Então, se eu tenho o mesmo valor para todas as colunas, que é o que a gente tem aqui, isso é um indicativo de que não existe dados faltantes na minha base. Além disso, bom, caso exista dados faltantes, então eu já tenho várias medidas aqui que foram calculadas para que a gente consiga substituir esses valores, né? Então, bom, se eu tivesse dado faltante, eu podia usar, por exemplo, a média ou o meu Q2 aqui, a minha mediana, ou usar o máximo, ou usar o mínimo, enfim. Mas isso tem várias técnicas, na verdade, que foram propostas para resolver esse tipo de problema, mas isso não entra aqui no escopo, então nossa base, acho que a gente não vai trabalhar com nenhuma base com dados faltantes no decorrer do módulo. E aqui a gente faz o mesmo processo para o nosso DF1. Bom, como o nosso DF original não tem dados faltantes, não vai ter aqui também, mas é interessante a gente validar, a gente verificar se realmente não tem dados faltantes, deu tudo certinho, enfim, aqui tá tudo correto. Então, bom, de fato não tem dados faltantes, mas o processo funcionaria da mesma forma, né? A gente tem a média, tem o mínimo, tem o máximo, tem várias formas de fazer a imputação desse valor faltante na nossa base de dados. Então, a gente já viu que todos os modelos do scikit-learn, eles recebem como entrada um array, eles não recebem um data frame, eles não conseguem interpretar um data frame como parâmetro de entrada do modelo. O que a gente vai fazer aqui agora é aquele processo de transformação do nosso data frame em arrays. A diferença é que, novamente, a gente vai fazer esse processo para os nossos dois data frames. Então, a gente vai usar o NumPy, né, que é a nossa biblioteca de manipulação de array. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa coluna, a coluna classe do nosso data frame, transformar isso no array e armazenar em labels. Depois disso, a gente vai pegar a lista de nomes das features do nosso data frame original, vamos transformar isso numa variável do tipo lista e vamos armazenar aqui em feature list. O próximo passo, já que a gente salvou a nossa coluna classe no labels, é remover essa coluna do data frame original. Então, eu vou remover aqui com um drop do data frame original e vou salvar o meu data frame sem essa coluna e vou pedir um def check, um def columns para dar um check se a minha coluna contraceptive method used de fato foi retirada do meu data frame original. Opa, não rodei aqui. A gente vai ter um probleminha. Vamos ter que voltar lá para o início. Aqui. Para conseguir gerar de forma adequada o nosso método. Beleza. Agora o que eu estou fazendo é simplesmente pegar o meu data frame, transformar ele num array e salvar nessa variável chamada data. Beleza.
Agora que está tudo certinho, eu posso repetir o mesmo processo para o meu DF1. E aí eu vou também pegar a coluna Contraceptive Method Used do meu DF1 agora. Vou transformar isso no array e vou salvar em labels 1. Vou pegar a minha coluna columns, o nome das minhas colunas, né, com DF1 columns. Vou transformar isso numa lista e vou salvar em feature list 1. Depois disso, eu vou pegar e vou dar um drop nessa minha coluna e salvar o meu DF1 sem essa coluna. Por fim, eu vou dar o check aqui, só para ver se está tudo ok. Bacana da gente olhar aqui a diferença, né, no número de colunas que a gente tem no DF original com o DF binarizado. Então, o número de colunas aumentou bastante. Mas isso já é esperado e isso acaba não prejudicando, né? Na verdade, em geral, tende a ajudar o modelo, já que ele está entendendo as variáveis agora com o tipo correto. E por fim, eu vou pegar o meu DF1, vou transformar isso no array e vou salvar aqui no data1. Certo. Agora que a gente já pegou os nossos data frames e a gente já transformou os data frames em arrays, né? Tanto DF1 quanto DF, a gente pode chegar e separar os nossos conjuntos de treino e teste, como a gente fez no de classificação, como a gente fez também no de regressão. A gente vai continuar usando a função de treino e teste split, e agora a gente tem uma diferença que é fazer isso para o meu data 1 e para o meu data, que foram os dois vetores de dados que a gente criou. Então, a gente precisa observar para não misturar os valores, para não sobrescrever nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a função do Model Selection do Scikit-learn, a função de treino e teste split. Aqui, o que essa primeira função vai retornar vai ser um train data, um test data, train labels e test labels. E aí eu tô pegando o meu data lá que veio do DF, o meu labels que veio do DF também. Tô criando um conjunto de teste de tamanho 0,25, que por enquanto a gente aceita que 0,25 é um bom valor, e mais lá na frente a gente entende porque 0,25 é um bom valor. E a gente está setando o random state igual a 42 para que toda vez que eu rode o modelo, essa divisão seja a mesma, os meus conjuntos de treino e teste sejam os mesmos toda vez que eu for rodar essa célula. E aqui o que eu estou fazendo é criando variáveis diferentes, já que eu vou usar dados diferentes que vêm lá do meu DF1. Então, eu estou criando o train data 1, test data 1, o train labels 1 e o test labels 1. E aí eu estou chamando a mesma função, só que agora em vez de passar o data, eu estou passando o data 1, ao invés de passar o labels, eu estou passando o labels 1. O tamanho do conjunto de teste é o mesmo e o random state eu vou manter o mesmo, apesar de que se eu mudar aqui não vai fazer diferença. O importante é que eu sempre mantenha o mesmo valor, que eu fixe esse valor, mas o número que eu ponho ali é meio que fake, assim, então o número que você colocar não vai interferir, não vai fazer diferença, desde que ele seja sempre o mesmo. Eu escolhi 42 porque eu acho bonito. Então, beleza, foi rapidinho, criei todos os meus conjuntos. Então, a gente tem que observar para não misturar, por exemplo, o train data 1 com o meu train labels aqui, ou o meu test data com o meu test labels 1. A gente tem que prestar atenção para sempre usar o parzinho correto, porque são datasets diferentes, ok? Então, vamos seguir com o nosso baseline. No caso aqui do baseline para clusterização, a gente pode criar um modelo aleatório, igual a gente fez lá na classificação. Isso a gente está fazendo para que a gente consiga avaliar o nosso modelo de uma forma supervisionada e não supervisionada. Então, a ideia é a mesma. Se eu tenho um resultado de um método que é pior do que o meu baseline, pode ser então que esse método não esteja bem calibrado ou não seja adequado para resolver o meu problema. Bom, então vamos construir nosso baseline do ponto de vista aleatório, como a gente fez lá na classificação. A diferença é que aqui a gente sabe que são 3 clusters, o short term, long term e no method used. Então, a gente vai criar um vetor de valores aleatórios do tamanho do meu conjunto de teste.
Aqui, como o tamanho do conjunto de teste do DF, que veio do DF e que veio do DF1 é o mesmo, eu não preciso criar dois baselines. Eu posso usar o mesmo baseline para os dois cenários. Porque eu estou basicamente gerando números aleatórios distribuídos entre 0, 1 e 2 do tamanho da mesma quantidade de amostras que eu tenho. Aqui é um lugar legal para a gente ver a questão do random state. Toda vez que eu rodar esse valor, esse baseline, a gente vai ter uma distribuição aleatória diferente. Se eu passo como parâmetro aqui um random state, será que a gente tem esse parâmetro aqui? Acho que no caso dessa função não temos. Mas se eu passasse um random state aqui, se eu tivesse a possibilidade de passar um random state aqui, toda vez que eu rodasse essa célula, ele teria exatamente a mesma distribuição de zeros, uns e dois aqui nos mesmos lugarzinhos, tudo corretinho. Bom, então eu criei meu baseline, então agora a gente pode avaliar o baseline da mesma forma que a gente fez lá na regressão e lá no cluster. Aqui o que eu estou fazendo é importar o metrics do scikit-learn e dentro do metrics eu vou importar as métricas de cluster especificamente. Então, eu estou usando 4 métricas, a gente vai usar 4 métricas. Essas duas primeiras, elas vão olhar para o nosso modelo de um ponto de vista não supervisionado, então elas vão avaliar a qualidade dos agrupamentos formados, vai avaliar a similaridade, vai avaliar a homogeneidade desses agrupamentos. E essas duas métricas aqui, elas vão elas vão avaliar o nosso modelo de um ponto de vista supervisionado. Então aqui, bom, para as métricas que vão olhar do ponto de vista não supervisionado, eu devo passar o meu conjunto de teste e a resposta do meu modelo, as predições do meu baseline. Quando eu olho para o modelo do ponto de vista supervisionado, eu tenho que passar os labels corretos, os valores reais e os meus valores preditos, assim como a gente fez lá na classificação e fizemos também na regressão. Então, vou rodar e a gente consegue dar uma olhadinha nessas métricas. Bom, de cara, o nosso coeficiente de silhueta é negativo, então, já que ele é negativo, a gente tem uma ideia de que o método está bem ruim, a qualidade dos clusters ela não está boa. E a gente tem um valor alto do score de Davis Baldwin também, que indica que esse modelo não é dos melhores que a gente tem criado, que a gente pode criar. A matriz de contingência, ela funciona como uma matriz de confusão, então ela está olhando aqui valores corretos que foram preditos de forma correta, e aqui ela está olhando os erros, né, nas outras diagonais, na diagonal secundária ela está olhando os erros. E o Milton Information também, ele está avaliando a quantidade de informação que o nosso modelo explica, e a gente está vendo que o valor encontrado ele é bem baixo, então o nosso modelo não está explicando muito bem os dados. Enfim, é aquele cenário, né? Um modelo aleatório, é esperado que isso aconteça, a gente não espera que o modelo aleatório seja o nosso modelo resposta, até porque se for, a gente não precisa de todo o processo de aprendizado, a gente não precisa dos modelos de clusterização, a gente não precisa de nada, a gente só precisa de uma distribuição aleatória. Mas é legal para a gente ter uma ideia, se o nosso modelo estiver pior do que isso daqui, quer dizer que tem alguma coisa muito errada com ele. Então a gente precisa resolver, a gente precisa olhar com atenção especial para um modelo que dá um resultado pior do que o nosso baseline aleatório. Beleza? Na próxima aula, então, a gente vai olhar para o K-means, para o primeiro algoritmo de clustering. E a gente vai avaliar ele, vai dar uma explorada nos cenários que o K-means vai ser aplicado. Certo? Até a próxima aula, então.